Este programa contém reconstituições e imagens reais de assassinatos que podem ser inadequados para alguns telespectadores. Jack o Estripador, o assassino em série mais brutal da história. Ele cobria sua boca, expunha a garganta e cortava 2 vezes, da esquerda para a direita. 1, 2. Selvagem, sádico. Ela foi estripada como um animal. Ele escapou da justiça por mais de 100 anos. Agora, um dos maiores investigadores de casos arquivados dos Estados Unidos reabriu sua ficha. Para qualquer detetive, esse é o cálice sagrado. Descobrindo uma trilha de novas evidências que o traz até aqui. Jack, o Estripador. A caçada por Jack o Estripador começa em um lugar incomum. A cidade de Nova York. Eu já vi gente com cabeça cortada no colo, já vi bebês jogados em lixeiras, pessoas enterradas vivas. Já vi as coisas mais arrepiantes que se pode imaginar. Ed Norris é um investigador que passou a vida inteira resolvendo crimes terríveis. Em 24 anos como policial se vê de tudo. Não é agradável, mas resolver crimes que parecem insolúveis é a minha vida. Como um detetive veterano de homicídios e fundador do Esquadrão de Casos Arquivados da Polícia de Nova York, ele solucionou seus 27 primeiros casos em apenas 6 semanas. Agora, ele enfrenta um grande desafio. Um caso de quase 120 anos. É um dos casos mais chocantes não só da história de Nova York, mas da história americana. Em 1891, a prostituta Carrie Brown foi assassinada no Lower East Side de Manhattan. O bairro era uma das áreas mais perigosas de Nova York na época do crime. E como estamos vendo, não mudou muito em 100 anos. Não recomendo andar por aqui sozinho à noite. Um século atrás, as prostitutas trabalhavam abertamente nos bares da região. Entre elas, Carrie Brown, de 56 anos, uma atriz fracassada conhecida como Velha Shakespeare. Então esse é o lugar. Há pouco mais de 100 anos, Carrie Brown foi assassinada aqui. 11 da noite, 23 de abril de 1891. Carrie Brown leva um cliente ao hotel decrépito que ficava nesta esquina. O Hotel East River era mais um bordel decadente numa rua de bordéis decadentes. Na época, o quarto custava 25 centavos e o programa 50. Mas naquela noite, um estranho tiraria Carrie Brown das ruas para sempre. O caso nunca foi resolvido. A única pista deixada pelo criminoso foi seu perturbador método de assassinato. Odeio saber que um assassino se safou nas minhas ruas mesmo há 100 anos. Eu quero encontrar e expor o responsável. Não há evidências físicas ou testemunhas. Tudo o que Ed tem para resolver este caso são documentos de mais de 100 anos atrás. Eu já investiguei centenas de casos arquivados e a primeira coisa que nós fazemos é pegar a ficha do caso e ler. Arquivo Municipal de Nova York. Tudo o que restou do caso de Carrie Brown está aqui. Este é o atestado de óbito do condado de Nova York na época. Aqui está ela, Carrie Brown, 1891. Carrie Brown era uma imigrante inglesa. Após a morte de seu marido, a pobreza a levou à prostituição. E esta é uma foto intacta da mulher que foi assassinada. Eu sempre fico meio emocionado nessas investigações. Tentamos manter uma distância profissional, mas sempre que entramos numa cena de homicídio e há fotos numa cômoda ou outro lugar das pessoas com suas famílias, é bem difícil. Quando o corpo foi descoberto, o legista local foi chamado para registrar a cena. Estas fotografias do crime foram tiradas na época. Elas são tão chocantes que não podemos mostrá-las por completo. Ela ficou assim. Essas são as fotos do corpo. Se ela estava viva, foi torturada. Se estava morta, foi mutilada. E, sabe, ninguém devia morrer assim. Ninguém. De acordo com a necropsia, o modus operandi do assassino tinha 3 estágios: estrangular, abrir o corpo e, por incrível que pareça, espalhar as entranhas pela cama.
Eu já vi prostitutas mutiladas, mas nunca vi um caso como esse. É um procedimento muito incomum. A pobre mulher foi estripada como um animal. Nossa, horrível. O relatório do legista fascinou a imprensa, que chegou a uma conclusão extraordinária. O famoso assassino em série britânico estaria solta em Nova York. Surgiu a teoria de que era Jack, o estripador. Incrível. Seria apenas sensacionalismo ou talvez um imitador? Ou o estripador teria cruzado os quase 5.000 quilômetros do Oceano Atlântico e deixado sua antiga área de caça. Em 1891, Jack, o estripador, era o assassino mais famoso do mundo. Ele havia aterrorizado Londres com uma série de homicídios violentos e altamente peculiares. Para um especialista, cada assassino em série tem uma assinatura. No caso de Jack, ela é tão clara quanto uma impressão digital. Suas vítimas eram sempre prostitutas. Ele estrangulava e cortava a garganta delas, abria o corpo e removia as entranhas. Exatamente como na vítima de Nova York, Carrie Brown. Se eu estivesse investigando 2 homicídios na mesma época, na mesma cidade, com a mesma vítima, ou o mesmo tipo de vítima, o mesmo método e a mesma assinatura, para mim seria o mesmo assassino. Mas a questão é, Jack o Estripador veio a Nova York? O segredo, em qualquer caso arquivado, é encontrar as pistas ignoradas pelos investigadores originais. Nós reexaminamos as evidências básicas. É incrível o que um novo ponto de vista pode fazer por um caso. Ed quer uma nova opinião sobre a antiga necropsia. Os investigadores deixaram passar algo na época? Ela não foi só morta. Depois de matar, ele continuou trabalhando no corpo dela porque não estava satisfeito. Ele a abriu e basicamente a despedaçou brincando com ela. O Dr. Jonathan Hayes, médico legista sênior de Manhattan, já examinou milhares de vítimas de homicídio. Ele mostra a Ed um detalhe fundamental. Isso não parece um ferimento acidental. As 2 pernas do X têm quase o mesmo comprimento e é um X muito claro e limpo. Sim. Então, parece uma lesão infligida propositalmente. Como se fosse uma marca, não é? Isso. Que por algum motivo ele quis deixar. Exato. Esse é o significado do X. Esse X pode ser muito importante. Muitos assassinos em série gostam de deixar marcas. Deixam alguma coisa na cena do crime, marcam a vítima, eles têm um modo operandi único. O que eles querem é chamar a atenção, e às vezes são pegos por isso. Os relatórios antigos trazem outro detalhe que atrai o olhar treinado de Ed. Incrível. Uma carta para a polícia de Nova York, com um aviso sinistro. Vocês acham que Jack o Estripador está na Inglaterra, mas não está. Eu estou aqui. Logo vocês ficarão sabendo de uma mulher morta. Assinado, Jack o Estripador. Jack não escreveu a carta após o assassinato de Carrie Brown, e sim antes. Estaria ele em Nova York observando a espreita para atacar novamente? Seria Carrie Brown a pista que finalmente revelaria sua identidade? Nunca pegaram o assassino de Carrie Brown. Resolvendo esse crime, podemos resolver os crimes de Jack o Estripador. O investigador de casos arquivados, Ed Norris, está no encalço do famoso assassino em série Jack o Estripador. Jack o Estripador é o assassino em série definitivo, um dos maiores assassinos da história. E para qualquer detetive, esse é o cálice sagrado. A busca de Ed o leva a Londres, a área de caça do Estripador. Whitechapel, Londres. No final do século XIX, era o bairro mais pobre da Inglaterra. Perigoso, decadente e difícil de policiar. Ainda é possível encontrar os becos e pátios onde o estripador se escondia. É incrível, é impossível achar alguém aqui. No outono de 1888,
Jack, o estripador, aterrorizou estas ruas. Em apenas 10 semanas, ele matou pelo menos 5 prostitutas. Quando pensamos em Jack como um assassino, ele representa uma evolução. Ele se tornou o molde dos assassinos em série. O nome de que todos se lembram, um pesadelo real até hoje. Ed quer entrar na cabeça de Jack e seguir seus passos. A cena do primeiro crime. Primeira vítima. Rua Durwood, 31 de agosto de 1888. Jack corta a garganta da prostituta Polly Nichols e perfura seu corpo. O estripador agia assim. Ele agarrava a vítima por trás. Cobria sua boca, expunha a garganta, cortava 2 vezes, da esquerda para a direita. 1, 2. Eram poucos segundos. 8 dias depois, o segundo assassinato. Segunda vítima. A prostituta Anne Chapman também tem sua garganta cortada, mas a brutalidade está aumentando. Seu corpo é encontrado aberto. A cena do crime, Rua Hambury. Na época, era um lugar repleto de pátios e becos, escuro. Um ótimo lugar para alguém se esconder, como outros lugares onde já trabalhei, cheios de becos, como Baltimore. Os criminosos usam a geografia local para escapar da polícia, e foi isso que Jack fez. As vítimas de Jack conheciam este labirinto. Ironicamente, foi o que as levou à morte. As prostitutas até hoje, pela natureza do que fazem, levam os clientes a lugares escuros e escondidos para fazer seu serviço. Então as prostitutas acabavam ajudando Jack. Elas o levavam ao melhor lugar para serem mortas. Mas Londres era uma cidade movimentada, com pessoas nas ruas 24 horas por dia. É realmente possível que ninguém nunca tenha visto Jack? Por que não há testemunhas? Para descobrir por que Jack nunca foi pego, Ed visita uma antiga masmorra para ver como eram as condições em 1888. Naquela época, Londres era como o lugar onde estamos. Era muito escura. Não havia luz ambiente, clarabóias, nada do tipo. Além disso, as pessoas usavam carvão de baixa qualidade para aquecer suas casas. Isso gerava toneladas de fumaça preta, baixando uma cortina negra sobre a cidade. Eu vou mostrar uma coisa incrível. Dê uma olhada. Eu sumi, estou matando alguém. Era o que Jack fazia, era muito fácil. Ele era como todo assassino organizado, se aproveitava das condições. Prático e muito fácil. Terceira vítima. Em seguida, a prostituta Elizabeth Stride tem sua garganta cortada. Mas desta vez, algo é diferente. Stride não foi estripada, parece que ele foi interrompido. Jack deixa a cena. 30 minutos depois, a 1,5 km, ele parte em busca da vítima número 4. Mas como ele chega tão longe coberto de sangue, sem chamar a atenção? O mercado de carne Smithfield é famoso nas ruas vitorianas de Londres. Há açougueiros em toda parte. Todo mundo usa aventais ensanguentados. Eles vão a bares, restaurantes e ninguém acha estranho. É fácil ver como Jack podia se vestir assim em Whitechapel e não despertar suspeitas. Quarta vítima. Jack está ficando mais ousado. As fotos originais da necropsia mostram a violência sofrida pela quarta vítima, Catherine Eddowes. Jack a abre totalmente e remove um rim. Poucos dias depois, a polícia recebe uma carta arrepiante, enviada do inferno. Com ela, um rim humano, infectado pela mesma doença rara diagnosticada em Catherine Eddowes. Senhor, envio-lhe metade do rim que extraí de uma mulher. Eu o preservei para você. A outra metade eu fritei e comi. Muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que usei. Aguarde. Prenda-me se puder. O rim não existe mais. Mas para Ed, a carta do inferno é uma pista fundamental sobre o estripador. Esse traço é um sinal de nervosismo. Existe um potencial explosivo. Sheila Kurtz é uma grafologista forense que ajudou no caso do filho de Sam. Pelo espaçamento das letras K e o tamanho dos Ks, é uma pessoa provocadora.
Olha, isso é muito interessante. Está vendo esse traço aqui? Sim. É um traço de separação e indica a tomada de iniciativa. Ele é voluntarioso. Quando uma coisa aparece ou surge uma oportunidade, ele aproveita. Há tantos problemas sérios aqui que eu não gostaria de encontrar essa pessoa. Não. Você não comeria um rim com ele. Não. Não. Há muita confusão aqui. E uma coisa muito errada devia afetá-lo mentalmente, então a carta veio mesmo do inferno. O pesadelo cresce a cada assassinato. Quinta vítima. Com Mary Kelly, a quinta vítima, Jack o Estripador aperfeiçoaria seu exclusivo método de matar. Os restos mortais de Mary Kelly são trazidos a esta igreja, St. Leonard's, para a necropsia. Ao contrário das vítimas anteriores, ela foi morta em sua própria cama. Longe das ruas, Jack atingiu um novo nível de perversão. A superfície inteira do abdômen e das coxas foi removida. E as vísceras foram retiradas da cavidade abdominal. O tecido do pescoço foi cortado até o osso. O útero, os rins e um dos seios estavam embaixo da cabeça. O outro seio perto do pé direito. O fígado entre os pés e o intestino do lado direito. E o baço do lado esquerdo do corpo. O pericárdio estava aberto e o coração ausente. Eu fico enojado. É terrível. Ele destruiu completamente essa mulher. É pior do que qualquer animal que já vi. Que maluco. Era um homem doente e fazia coisas horríveis com as pessoas. 10 semanas de loucura. Uma conclusão sangrenta. E então, o famoso assassino desaparece. 3 anos depois, outra prostituta é mutilada em sua cama. Mas desta vez, em Nova York. Não faz sentido alguém como Jack o Estripador simplesmente parar. Eu acho que ele deu no pé porque ficou assustado. Pelo que estou vendo, ele pode ter facilmente escolhido Nova York quando foi embora de Londres. – 7 de agosto de 1891. Lower East Side de Nova York. Outra prostituta é brutalmente assassinada nos Estados Unidos. Encontrada no Rio East, sem identidade e mutilada. Exatamente como Carrie Brown. Esse caso é muito interessante porque ocorreu na mesma cidade em que Carrie Brown foi morta. Eddie Norris acha que estes 2 homicídios em Nova York podem ser obra do londrino Jack o Estripador e uma pista vital sobre sua identidade. Ed está determinado a pegar o assassino. Digamos assim, se alguém na sua família fosse vítima de um crime, sua esposa, sua mãe, sua filha, você ia querer que eu pegasse o caso. Por mais de um século, detetives amadores sugeriram nomes para Jack o Estripador. Ed é o primeiro detetive de casos arquivados a examinar a lista com um olhar profissional. Alguns nomes são ridículos. Temos Oscar Wilde, Lewis Carroll. Esse tipo de gente é totalmente absurdo. O historiador londrino Richard Jones passou mais de 2 décadas estudando o caso do Estripador e investigando os principais suspeitos. Esse tipo de coisa impressiona, sabe? Realisticamente, quantos suspeitos são? Acho que podemos restringir a menos de 10 suspeitos viáveis. Pessoas que podem ter sido Jack o Estripador. Desses suspeitos viáveis, quantos podem ter ido para os Estados Unidos? Nós sabemos que vários deles estiveram lá, como Severin Klosowski. O primeiro é Severin Klosowski, um barbeiro de Whitechapel que matou suas 3 esposas. Ele estava em Nova York quando Carrie Brown foi morta. Francis Tambleton era um americano peculiar e, sem dúvida, voltou aos Estados Unidos. Francis Tambleton, um americano preso como suspeito pelos crimes de Londres. Ele estava em liberdade sob fiança quando fugiu para Nova York. O terceiro é James Kelly. Ele foi mandado para Broadmoor, só que fugiu de lá e virou um mistério. James Kelly, um assassino condenado, fugiu do hospital psiquiátrico Broadmoor nos arredores de Londres um pouco antes de o Estripador surgir. Agora, Ed tem 3 suspeitos e o Arquivo Nacional da Inglaterra pode lhe dar as evidências concretas de que precisa.
Ele abriga milhares de arquivos policiais originais do caso do Estripador. É incrível. Uau! E Ed encontrou o que precisava. Uma pista-chave, ignorada no inquérito original. Este documento é um perfil do criminoso. O Dr. Thomas Bond, o principal médico legista da Inglaterra, acreditava que era possível conhecer assassinos por meio dos corpos que deixavam para trás. Ele examinou todas as vítimas do Estripador e montou um perfil que estava à frente de seu tempo. Quando pensamos num perfil psicológico, pensamos na CIA, no FBI, nessas coisas, e não em alguém que já fazia isso há 120 anos. Então é importante vermos o que ele viu e como ele pintou o retrato de Jack o Estripador. O relatório de Bond descreve a técnica do assassino em detalhes sinistros e precisos. Ele cortava a garganta rapidamente, da esquerda para a direita. Sua faca era reta e muito afiada. Tinha no mínimo 15 centímetros de comprimento com ponta. Nenhuma das vítimas ofereceu resistência, porque os ataques foram repentinos e letais. As lesões partem do mesmo ângulo. O assassino agia sozinho. Bond descreve um monstro. Por fora, respeitável, discreto e bem vestido. Por dentro, um maníaco insensível e vingativo. Ed tem um perfil muito claro do assassino. Ele parece idêntico aos assassinos em série de hoje. Para mim, ele seria alguém que vive em sociedade, uma pessoa comum, mas capaz de coisas terríveis se for provocado. Agora, Ed sabe que tipo de homem está procurando. E tem um plano para encontrá-lo. Vou pegar o relatório de Bond, que é uma ótima ferramenta. Vou pegar as características e traços que ele nos fornece e, infelizmente, foram ignorados. Vou pegar tudo isso e cruzar com a lista de suspeitos que podem ter ido para os Estados Unidos. Está na hora de Ed reduzir sua lista. Severin Klosowski. Ele era um assassino e foi condenado à morte. Ele matava suas esposas com veneno. Envenenar o cônjuge é totalmente diferente de cortar a garganta de um estranho e remover seus órgãos. Então, a distância entre Klosowski e os crimes do Estripador é enorme. Francis Tumblety. Não desconfio de Tumblety. Ele não tinha histórico de violência, não tinha nenhuma agressão a mulheres em sua ficha. Não faz sentido. Além disso, ele era enorme. Era muito alto para aquela época e tinha um bigode gigante. Ele era uma figura, um personagem, alguém que chamava muita atenção. Se estamos atrás de alguém que se misturava à sociedade, podemos esquecer esse cara. Resta apenas James Kelly. Quando jovem, ele escapou de um hospício e foi um dos principais suspeitos do inquérito do Estripador. Alguém teve uma ideia, porque logo depois da morte de Mary Kelly, muito pouco tempo depois, a polícia foi atrás de James. Isso quer dizer alguma coisa? Alguém queria muito pegar esse cara. Antes de a polícia se aproximar, James foge e eles perdem o interesse. Mas isso não é o bastante para Ed. Agora James é seu principal suspeito. Mas Ed sabe que há um longo caminho pela frente. Estou interessado em James. Tenho que saber mais. Qual era seu estado mental? Havia relatórios médicos sobre sua sanidade? Ele podia ser um assassino em série? Ele foi a Nova York para matar Carrie Brown? Seria este o rosto de Jack o Estripador? O detetive de casos arquivados, Ed Norris, está no encalço de Jack o Estripador, em 2 continentes. Ele estaria prestes a resolver o caso arquivado mais famoso do mundo? Ele já tem o nome de um suspeito. James Kelly, assassino condenado, paciente psiquiátrico e fugitivo. Um homem de passado violento. Em 1883, menos de um mês após se casar, James discute com a esposa, acusando-a de ter um caso, e crava uma faca em seu pescoço. Para rastrear seu suspeito, Ed viaja até o último endereço conhecido de James Kelly, o Hospital Psiquiátrico Broadmoor, nos arredores de Londres, lar dos criminosos mais perigosos da Inglaterra. James estava em Broadmoor por assassinato, matou sua esposa. Mas eu preciso saber mais. Qual era seu estado mental? Ele tinha potencial para ser um assassino em série? E mais do que isso, aonde ele foi? Eu sei que fugiu, mas para onde? A ficha psiquiátrica de James Kelly ficou lacrada aqui por mais de 120 anos. Mas agora, Ed obtém acesso a ela.
Eu fiquei muito empolgado, porque a ficha de Broadmoor é extremamente importante para a investigação. Os documentos revelam que James Kelly foi condenado à forca, mas houve uma reviravolta. O chefe de James apresentou novas evidências sobre seu estado mental perturbado. Certa vez ele estava deitado no sofá. Quando falei com ele, ele parecia não entender o que eu estava dizendo e reclamou de fortes dores de cabeça. Ele largava as ferramentas e falava sozinho, como se sua mente estivesse vagando. Na verdade, ele parecia perder totalmente o uso de suas faculdades mentais. Um médico decide que James Kelly é insano e o transfere para o hospital psiquiátrico Broadmoor. O relatório psicológico é incrível. O médico diz que ele tinha surtos explosivos de raiva, sem muita provocação. Ele lembra os assassinos em série modernos, que se encaixam na sociedade, mas fazem coisas terríveis quando estão matando as pessoas. Para mim, ele se encaixa. Eu aposto no James. Ele tem muitos aspectos que levantam suspeita. No hospício, James é um paciente modelo, que toca violino e trabalha na carpintaria. Mas, em particular, é um homem obcecado por um plano secreto. Uma das coisas mais interessantes que descobri a respeito de James foi o modo como ele escapou. Ele não saltou uma cerca ou fugiu com a roupa suja. Ele pegou um pedaço de metal e construiu uma chave que o permitiu escapar. Isso me diz que ele não era um idiota. Ele era muito esperto e planejou sua fuga por muito tempo. Mesmo com todos os policiais da Inglaterra à sua procura, James desaparece pelos 40 anos seguintes. Então, em 1927, James Kelly, em idade avançada, retorna ao hospital Broadmoor. A questão óbvia é, o que James ficou fazendo nesses 40 anos? E ele mesmo respondeu a essa pergunta. Um registro da extraordinária confissão de Kelly sobrevive no arquivo. Eddie Norris é o primeiro detetive a investigá-la. Ela descreve um homem profundamente isolado da sociedade. Não sei como explicar, mas não me dava bem com a maior parte das pessoas do mundo exterior. Tinha que lidar o tempo todo com inveja, ciúme e malícia. E era ainda mais difícil por causa das vadias. Aqui ele está falando de mulheres de moral questionável, como prostitutas, por exemplo. E aqui diz, eu estive engajado em combate desde que saí do hospital Broadmoor. A palavra combate, para mim, ilustra o que ele estava fazendo. Ele era paranoico e tinha delírios. Ele já tinha matado alguém e estava preso num hospício, mas conseguiu escapar. Ele me parece um exemplo clássico de um assassino em série. Então, Ed encontra um detalhe pequeno, mas fundamental. A profissão de James. Eu descobri pela ficha que James era um tapeceiro. Para Ed, isso revela uma peça crucial do quebra-cabeça. A arma do crime. Meu pai era açougueiro. Ele afiava suas facas em casa. As facas têm de ser afiadas para cortar rápido e poupar tempo. Certo. E é isso que eles usavam na época? É, provavelmente pertence à época certa. Ela tinha uma curva longa que facilitava o corte dos tecidos. Um tapeceiro tem que saber lidar com facas. Tem que ser forte. Tem que saber usar essa ferramenta e, sem dúvida, pode usá-la como arma. Como tapeceiro, James Kelly fazia com móveis o que Jack o Estripador fazia com suas vítimas. Ed está se aproximando de um culpado. E a confissão de James Kelly contém mais um segredo. Ele admite que, após sua fuga, foi para Londres. Era 1888, o ano do Estripador. Esse cara daria um ótimo Jack o Estripador. Temos alguém que cometeu um assassinato cortando a garganta da esposa com uma faca, e ele diz que foi para Londres. É perfeito porque foi na época em que os crimes do Estripador começaram. Imediatamente inicia-se uma onda de ataques a mulheres. Annie Millwood, esfaqueada repetidamente. Ada Wilson, achada com a garganta cortada. Martha Tabram, esfaqueada 23 vezes. Era como se ele estivesse descobrindo uma nova habilidade, se aprimorando a cada dia.
Para Ed, estas são as primeiras obras do Estripador. Quando chegou a Mary Kelly, ele estava em sua melhor forma. Ele a trancou numa sala, matou Mary Kelly e a destruiu completamente. Qualquer que fosse a motivação, por mais doentio que pareça, ele claramente estava se divertindo e passou muito tempo com o corpo. Para ele, foi o auge da sua carreira como assassino. Alguns dias após a morte da última vítima, a polícia foi ao antigo endereço de James Kelly, onde ele havia matado sua esposa. Mas ele não estava. A pista foi abandonada. A polícia estava sobrecarregada com a crise do Estripador e o caso contra James Kelly foi arquivado. Já vi isso acontecer centenas de vezes. Nós temos de ser incansáveis, temos que visitar muitos locais, não podemos ir ao último endereço e desistir. Se eu tivesse suspeitado de James Kelly na época do Estripador, eu teria derrubado todas as portas de Londres, teria visitado todos os endereços por onde ele podia ter passado, todo mundo que pudesse saber onde ele teria sido preso, ou pelo menos interrogado, e interrogado minuciosamente sobre seu paradeiro. Não teria deixado nada para trás, e não sei por que isso não aconteceu. James Kelly desapareceu, mas sua confissão diz claramente para onde ele foi. Os Estados Unidos. O detetive de casos arquivados Ed Norris está em busca do assassino em série mais famoso da história, Jack, o Estripador. Seu principal suspeito é James Kelly, que matou a própria esposa e fugiu de um hospital psiquiátrico. Ed rastreou Kelly até Londres e o relacionou aos crimes do Estripador. Estou otimista a respeito de James, ele pode ser o cara. Ed descobriu 2 assassinatos brutais em Nova York que combinam com o método violento do Estripador. Há um psicopata à solta, mas poderia ser James Kelly. Se eu conseguir localizá-lo em Nova York na época da morte de Carrie Brown, vou ficar muito feliz. A confissão de James Kelly já o coloca nos Estados Unidos. Ele faz um relato de onde esteve, e ele esteve em muitos lugares. Ele foi aos Estados Unidos várias vezes, não só uma. É uma evidência excelente. James Kelly esteve nos Estados Unidos, mas Ed precisa ligá-lo à morte das prostitutas de Nova York. Como Ed pode rastrear seus suspeitos 120 anos após o crime? No Museu Nacional Marítimo da Inglaterra, há registros de todos os navios que cruzaram o Atlântico no século XIX, incluindo o que James pegou para os Estados Unidos. Ele afirma na carta que partiu a bordo de um navio chamado Zaandam, de Roterdã para Nova York. Eu sei que os criminosos mentem às vezes e queria ver se isso era verdade, se o navio existia e que rota ele fazia na época, se possível. James estava na cidade certa, mas a chave do caso está nas datas. Se eu descobrir que o Zaandam chegou em Nova York a tempo para o assassinato de Carrie Brown, vou ficar mais otimista em relação a James como suspeito do assassinato de Carrie Brown. A última aparição do Estripador em Londres foi em novembro de 1888. Carrie Brown foi morta em Nova York em abril de 1891. Olha só, aqui está. Achei. Zaandam, Roterdã. Bem aqui. Achei. O Zaandam foi de Roterdã para Nova York a tempo do assassinato. Parece que ele chegou em 7 de outubro de 1890. Isso lhe daria alguns meses, então é perfeito. O navio de James Kelly era apenas um dos que partiam da Europa com milhares de passageiros toda semana. Mas Kelly tinha um problema. Ele era um assassino conhecido em fuga. Como um homem procurado poderia entrar em Nova York? Na década de 1890, antes da fundação da Ilha Ellis, entrar na cidade era bem mais fácil, sem burocracia. O professor Dan Citron estuda a imigração do século XIX e as brechas legais que podem ter permitido a entrada de um assassino no país. Antes dos passaportes, carteiras de habilitação e documentos com fotos, as pessoas podiam entrar e sair com muito mais facilidade. Era muito fácil começar uma vida nova. Isso, esse era o atrativo de um lugar como Nova York para muita gente que tentava se reinventar, fugir de um crime ou o que quer que fosse.
Para se misturar à multidão, James Kelly muda seu nome para John Miller, um dos nomes mais comuns entre os imigrantes nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos milhares de John Millers. Era um disfarce. Ele sabia o que estava fazendo. É um truque clássico entre fugitivos. E então desapareceu em Nova York. Ele conseguiu trabalho, porque havia tapeçarias aqui, então ele tinha dinheiro, e o melhor de tudo, havia prostitutas. Então continuou fazendo o que fazia em Londres. Em Nova York, sem a polícia em seu encalço, James Kelly, também conhecido como John Miller, também conhecido como Jack o Estripador, podia retomar seu trabalho. E conhecendo o histórico de James Kelly, Ed descobre um novo padrão para os crimes. Algo que pode explicar o X entalhado na prostituta de Nova York, Carrie Brown. E se o X não for uma letra, e sim um número? O X pode ser importante porque nós sabemos de 5 vítimas. Isso é fato. Somando as outras 3, que são bastante aceitas antes das 5, temos 8, incluindo a esposa. Temos então 9. Carrie Brown pode ser a número 10. E o X pode ser o número 10 em algarismos romanos, a 10ª vítima. Com 10 mortes registradas, o caso contra James Kelly fica mais forte. Mas antes que Ed possa pegar seu suspeito, ele precisa de uma testemunha ocular. 80 anos após sua morte, James Kelly está prestes a ser reconhecido. Na caçada por Jack o Estripador, Ed Norris está mais perto de seu principal suspeito. James Kelly, que matou a própria esposa, escapou de um hospital psiquiátrico e passou 40 anos em fuga. Analisando um arquivo centenário, Ed encontrou uma fotografia de seu alvo. Agora, Ed planeja usar uma técnica forense moderna para ver quais segredos a antiga foto pode revelar. Vamos pegar essa foto dele com 67 anos e ver se é possível rejuvenescê-la. É comum fazer o oposto. Pegar fotos de crianças desaparecidas e transformá-las em adultos. Eu já envelheci suspeitos jovens em fuga para descobrir como eles estão agora. Mas nunca fiz o contrário. E quero ver se é possível. Steve Mancusi foi artista forense sênior da polícia de Nova York por quase 30 anos. E ajudou a resolver alguns dos casos mais difíceis. Agora, ele vai remover 40 anos da foto de James Kelly. Com a velhice, a gravidade faz efeito e o rosto começa a ficar flácido. Eu o limpei para dar um visual mais jovem e vibrante. Então nós vamos fortalecer o corpo e começar a escurecer o cabelo dele. Eu nunca tinha visto o processo contrário. Os olhos dele eram problemáticos, então eu criei uma expressão mais jovial. A arte forense dá uma contribuição interessante às investigações. Muitas vezes, nós tiramos um coelho da cartola. Você não tem nada e nós lhe damos algo. Em 1888, o cabelo e o bigode tinham um estilo específico. E aqui está ele quando jovem. O passo seguinte é comparar o rosto de James com o do Estripador. Steve Mancusi carrega a melhor imagem conhecida de Jack o Estripador. As testemunhas do século XIX forneceram detalhes suficientes para a produção de um retrato falado moderno. Ele mostra um homem de 30 e poucos anos, com bigode e chapéu. Parecia que ele usava um chapéu de feltro. Foi o que as testemunhas viram. Então vamos colocar um chapéu parecido no James, para ter uma ideia de como ele ficaria. Jack o Estripador, lado a lado com o jovem James Kelly. É incrível. Eu tinha medo que ficasse bem diferente. Acho que acertamos na mosca. Agora estou mais otimista do que nunca. Como a gente fala na polícia, é o nosso cara. E acho que demos um rosto para Jack o Estripador. Com cada vez mais evidências contra James Kelly, Ed retorna à confissão notável feita pelo suspeito no fim de sua vida. Espalhadas pelo texto, encontram-se referências a cidades americanas visitadas por ele.
Até hoje, assassinos em série viajam muito. Porque não querem ser pegos. É comum que eles viajem milhares de quilômetros em pouco tempo. Eles mudam de estado e matam alguém. Mudam de novo e matam outra pessoa. Esse cara esteve em toda parte. É muito incomum, especialmente porque na época era bem mais difícil. Usando a confissão de James e antigos recortes de jornal, Ed consegue rastreá-lo de costa a costa. O que eu fiz foi marcar as cidades por onde ele alega ter passado nos Estados Unidos e compará-las com as manchetes da época para ver se ele estava nas cidades em que ocorreram crimes. Nova Jersey. O Trenton Times cobriu alguns crimes nessa área e ele afirma que esteve aqui na mesma época. E os crimes são muito parecidos. Os jornais fazem a mesma pergunta. Seria o trabalho de Jack, o estripador do maníaco de Whitechapel? Galveston, no Texas. A manchete diz: Jack, o estripador, teria chegado ao Texas? Um caso horrível, um homicídio brutal. Corpo aberto, intestino removido, muitas semelhanças com os crimes de Whitechapel. O útero aberto expondo o pé de um feto e, mais uma vez, era uma mulher de moral questionável. Assim como Carrie Brown e as prostitutas de Whitechapel. Ele diz que trabalhou em Dallas, mas pode ter viajado até Galveston. Califórnia. 1894, 1895. Assassinatos brutais, aqui. São Francisco. Estripada e queimada por um agressor desconhecido. Ferimentos à faca no rosto. A população da Califórnia pensava a mesma coisa, em Nova York também. Jack o Estripador está nos Estados Unidos? E Kelly esteve nessas cidades, por coincidência. Bom, depois de 24 anos como policial, eu não acredito muito em coincidências. 12 assassinatos em 5 estados ao longo de 4 anos. Meu palpite é bem possível que ele veio para os Estados Unidos e fez a mesma coisa que em Londres. James Kelly morreu em 1929, levando seus segredos para o túmulo. Mas Ed Norris finalmente teria descoberto a verdade? James Kelly seria Jack, o estripador? Isoladas, as provas são circunstanciais. Mas somadas, essas mesmas provas são muito contundentes. Temos um homem que matou a própria esposa e tem graves problemas mentais. Ele foge do hospício logo antes de o estripador começar a matar. Ele está em Londres enquanto os crimes ocorrem. Foge para Nova York logo antes de os homicídios começarem por lá. Viaja pelos Estados Unidos e no seu percurso há crimes que batem com os do estripador. O perfil psicológico de James Kelly é compatível com o de Jack o Estripador. E sua foto rejuvenescida é idêntica ao retrato falado dele. Eu não tenho nenhuma dúvida, encontramos Jack o Estripador.